Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o aço de alta liga. Essa apresentação vai direto lá para o nosso canal no YouTube e vamos ver como é que vai ficar aí. Vou apresentar para vocês um pouquinho sobre aços de alta liga, a sua composição, os principais aços de alta liga. A gente tem uma noção aí nas aulas do que o professor está falando, né? Os aços de alta liga eles são derivados do aço carbono. Eles normalmente são aço carbono como outro qualquer, só que a gente adiciona algumas ligas específicas, né? Alguns elementos de ligas. Esses elementos de liga eles podem ser de diferentes tipos, o que acaba ocasionando em diferentes características ou propriedades nos aços de alta liga, né? Que aí a gente acaba chamando de aços de alta liga. Então, algumas das características especiais são aumentar a dureza e a resistência mecânica, melhorar as propriedades elétricas e magnéticas, a diminuição do peso, e entre outras propriedades que a gente pode encontrar, né? Então a gente tem essas três propriedades assim que eu achei importante a gente citar aqui. Aumentar a dureza e a resistência mecânica é uma das principais assim que acontece, bem como a diminuição de peso. Quais são os elementos de ligas que a gente usa, por exemplo, né? Os elementos mais usados são crômio, níquel e o manganês. Então, a gente vai encontrar nesses aços sempre um pouquinho, uma porcentagem desses elementos. E aí, com essa porcentagem, a gente pode também fazer algumas classificações de acordo com o aço que a gente está trabalhando, né? Esse aço aqui, ele é um aço inox. Esse aqui é um aço inox. Aqui a gente tem um bronze. E aqui a gente também tem uma carcaça de carro, né? Alumínio e titânio. Aqui eu peguei uma tabelinha dos slides do professor que mostra bem as propriedades da liga dentro do aço carbono, né? Então quando a gente usa os elementos de liga junto ao aço carbono, a gente tem uma dessas propriedades de acordo com o elemento de liga que a gente está colocando, né? Então aqui a gente tem o carbono e os outros elementos aqui. Cada uma dessas bolinhas diz qual é o elemento, né? Fósforo, e se ele é presente, então a gente marca como uma bolinha preta, ele aumenta a nossa resistência. Então o que esse elemento faz dentro do material é aumentar a resistência, tanto a dureza quanto a ductibilidade, por exemplo, né? Assim como os outros materiais aqui. Então o alumínio a gente coloca em materiais que tenham ação desoxidante. Então a gente não quer que ele oxide, né? Algumas classificações desses aços de alta liga, né? A gente tem três principais: o maragem, inoxidáveis e o Hatfield. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre eles. O maragem ele foi criado em 1960 aproximadamente pela sua necessidade de ter elementos resistentes, né? Principalmente para a parte aeronáutica, né? Aeroespacial, onde a gente precisava de aços que tinham uma leveza maior e aguentassem temperaturas mais elevadas. Então a gente tem aqui uma porcentagem de 18 a 20% de níquel, de 8 a 10% de cobalto e de 3 a 5% de
molibdênio. Os aços maraging, eles têm uma ultra resistência, como aqui já está especificado aqui. Então a gente aqui tem um exemplo de aço maraging, simplesmente um formato circular, uma circunferência aqui aberta, oca. A gente também tem os aços inoxidáveis, que eles são que eles têm uma liga à base de ferro com no mínimo de 10% de cromo. O carbono dentro desses aços inoxidáveis tem um teor reduzido de incidência, então a gente não tem tanto carbono quanto em outros materiais. Ele também tem elevada resistência mecânica, uma estrutura mista e são 100% recicláveis, porque a gente pode usar eles em outras partes para refazer, né? A gente consegue reusar esse material, reutilizar. A gente tem alguns tipos de aço inox. Então a gente tem o ferríticos, austeníticos e martensíticos, duplex e o pH, né? A principal propriedade dele está especificada aqui, né? Nos ferri não pode ser tratado termicamente. Então a gente não pode usar têmpera, por exemplo, pelo fato de alterar as propriedades dele. Austeníticos não pode ser tratados termicamente, mas eles têm uma resistência à corrosão, né? Aliás, eu falei do ferríticos, eles não podem ser tratados termicamente. Isso aí fica meio mas eles podem, né, ser usados, né? A gente pode fazer processos sim com eles, até então térmicos, né? Acho que não tem nada de demais nisso. Que tem que dar uma olhadinha nessa parte aqui, né? A gente tem os outros tipos de materiais que a gente pode estar olhando as propriedades aqui de cada um, né? Uma das aplicações principais são semicondutores, área médica e talheres. Então a gente tem aqueles talheres ali que a gente usa, aqueles talheres mais brilhosos, né? Às vezes brilhosos, às vezes não, que a gente usa e a gente nota que ela tem uma característica específica, aquele jeitinho de aço inox, né? Então aqui tem alguns exemplos de materiais, né, usados na área médica para cirurgias. Notou-se também, depois que fizeram uma pesquisa, né, um artigo, tem um artigo publicado que vai estar nas referências, esse título aí, a qualidade do aço inoxidável martensítico do tipo ICE 420 é utilizado na confecção de ferramentas cirúrgicas. Então, o uso, né, de alguns tipos de soluções para fazer como a gente chama ali de retirada, né, de bactérias ou dos materiais que sobraram ali em cima do aço inox antes que eu digo depois, na verdade, depois da cirurgia. Então a gente tem que ser desesterilizado, né? A gente tem que fazer a esterilização do material. Então algumas soluções para esterilização do material, notou-se que há uma mudança nas características do aço inox, prejudicando ele. A gente tem os aços Redfield, eles têm uma alta liga com porcentagem de carbono entre 1 e 1,4. São fáceis de soldar, 0,4%. Então são fáceis de soldar e tem uma resistência à corrosão igual nos aços carbono. Então os aços carbono eles têm uma quantidade um pouco maior de carbono e aí
consequentemente a gente gera uma resistência maior à corrosão. Algumas aplicações principais são os dentes escavadores, as máquinas de brita, também são usados em espadas. Às vezes você vai comprar uma espada, você também consegue visualizar lá que algumas espadas usam aço Hatfield, agulhas e entre outras bastantes aplicações. Então aqui tem algumas referências, né, para quem quiser ficar a par um pouco mais de onde eu peguei essas informações. Lá tem as informações podem estar mais às vezes detalhadas ou você pode ter algumas curiosidades a mais lá para dar uma olhada.